Olá, graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Tudo bom? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vive, que reina e é Senhor para todo sempre. Amém? Queria falar um pouquinho de vida no Espírito, a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Aleluia, glória a Deus. E para falar de vida no Espírito, para mim, particularmente, não tem coisa melhor do que falar sobre oração, oração em línguas. Glória a Deus. Queria ler alguns textos com você, para nos embasar, para isso, mas eu queria incentivar você a entrar nessa prática. É uma prática que eu descobri aproximadamente em 2006, 2007, e de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Muitas coisas mudaram, minha mente abriu para a palavra, minha mente abriu para o Evangelho, e sobre todas as coisas. Tenho colhido fruto que eu sei que é da prática, desse princípio. É um dom sobrenatural que Deus entregou para a igreja, é um dom de edificação pessoal, que uma parte muito pequena ainda da igreja conhece, para que serve. Ainda há, infelizmente nos dias de hoje, ainda há uma dificuldade de se entender que o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que nasceu de novo. Ainda tem umas divergências aí, entre entendimento de alguns irmãos que acham que o batismo era só para aquela época. Enfim, vamos ler algumas coisas aqui que a palavra de Deus diz a respeito disso, amém? Vamos começar por Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 diz assim: também, só voltar aqui, diz assim, também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Mas a Bíblia sempre dá um caminho para nós, a Bíblia sempre traz uma solução para nós. E a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala aqui que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que ele nos assiste na nossa fraqueza, ou seja, na nossa incapacidade de produzir resultado. O Espírito Santo ele vem nos auxiliar. Auxiliar aqui, a palavra quer dizer trabalhar junto, trabalhar conosco, trabalhar lado a lado, aleluia, auxiliando. Então o Espírito Santo, ele foi nos dado para nos auxiliar na nossa fraqueza. Isso é muito interessante, irmãos, porque por muito tempo eu ouvi isso e ouço isso ainda hoje. Tem pessoas que entendem assim, as pessoas acham que para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que abandonar pecado, você tem que se santificar, tem que mudar a sua vida primeiro, para depois receber o Espírito Santo. E o que a Bíblia diz aqui é muito contrário. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de produzir resultado. Isso é interessante, irmãos. Por quê? Porque o que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo foi nos dado exatamente para nos ajudar a nos livrar do peso, nos livrar da culpa, nos livrar do pecado. Se nós tivéssemos que primeiro nos santificar, se nós tivéssemos que merecer o batismo com o Espírito Santo, para que nós precisaríamos dele depois? Então, na verdade, é o contrário. O Espírito Santo ele veio para ajudar os fracos. Aleluia. Ele veio ajudar os fracos a se fortalecerem no Senhor. Então a Bíblia diz aqui, a gente começa vendo aqui, que a Bíblia diz que nós afirma que nós não sabemos orar como convém. Mas tem uma oração, tem uma oração que a Bíblia diz que é oração no Espírito. Essa oração é a oração perfeita.
Essa oração é uma oração que Deus, é um recurso que Deus deixou para a igreja, né, para que a gente pudesse se fortalecer no Senhor, para que Cristo fosse formado em nós. Bem, vamos ver Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, 18. Diz assim: com toda oração e súplica. Aqui está falando sobre a armadura de Deus, né? E no final o apóstolo Paulo escreve assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Como? No Espírito. O Espírito com letra maiúscula, né? Então, o Espírito de Deus. Orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, né? Para que a igreja orasse em todo tempo, né? E fala orando em todo tempo no Espírito, oração no Espírito. É oração em línguas. Glória a Deus. Por muito tempo eu pensava que oração no Espírito é aquela oração que a gente fechava o olho e fazia aquela oração silenciosa. Eu falava, não, eu estou orando no Espírito. Não. Pode até ser também. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando é de um tipo de oração que vai edificar a nossa vida pessoal. E ele falou orando em todo o tempo. Por que ele falou orando em todo o tempo? Porque, na verdade, a gente vai ver lá mais na frente um pouquinho, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que a Bíblia diz que quando a gente ora em língua, a nossa mente fica infrutífera. Ou seja, eu posso estar trabalhando, né? Eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar tomando banho, né? Eu posso estar fazendo qualquer coisa e estar orando em línguas. Eu posso estar lendo a Bíblia e posso estar por quê? Porque, na verdade, a minha mente ela fica infrutífera para a oração em língua. Por quê? Porque a oração em língua é uma oração do Espírito. É o nosso Espírito orando segundo o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele forma as palavras e nós emprestamos a nossa boca para o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que ele falou orando em todo o tempo. Se você estiver orando em português, se eu estiver orando em português, eu não tenho como falar, conversar, né? Eu não posso estar lá trabalhando e estar orando o tempo todo. Eu vou me distrair em algum momento, mas a Bíblia diz que quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo e diz que a mente fica infrutífera. A gente vai ver isso aqui na palavra. Então o apóstolo Paulo está aqui incentivando, orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Tem uma maneira de orar no Espírito em todo tempo. Vamos lá agora em 1 Coríntios, que na verdade esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, é um capítulo que o apóstolo Paulo ele trata. O apóstolo Paulo trata, né, o uso dessa prática, o uso desse dom, né, na igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo em momento nenhum está falando que não pode orar na igreja. Ele está corrigindo, né, como praticar isso num culto público. Então ele começa falando assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha só que interessante. Então o apóstolo Paulo fala que quem ora em língua, né, não fala a homens, mas a Deus. Por que não fala a homens? Porque nós não entendemos. É uma linguagem do Espírito. E a Bíblia diz que em mistério, em segredo, fala com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa muito interessante. Eu já falei isso em um outro vídeo, que eu falava também em oração em língua, mas eu gosto de repetir isso. Algumas coisas eu gosto de repetir, porque a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, né, que falar as mesmas coisas é segurança para vós outros, é segurança para nós falar as mesmas coisas, né, para que aquilo fique bem ratificado, bem fortalecido, enraizado no nosso coração. Então, eu costumo dizer o seguinte, aleluia, deixa eu voltar aqui que saiu aqui minha Bíblia. Então ele fala assim, ó, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Então o apóstolo Paulo está falando, quem fala em língua, né, não fala a homens, ou seja, o homem não entende, e em espírito fala mistério. Então uma coisa que eu gosto de repetir, quando a Bíblia fala de mistério, aqui a Bíblia está falando de segredos. E eu aprendi uma coisa, irmãos, isso é muito tremendo, muito extraordinário, porque às vezes as pessoas falam assim, é mistério, é mistério. Deixa eu falar uma coisa para você.
os mistérios de Deus não estão escondidos de nós. Grave isso. Os segredos, os mistérios de Deus não estão escondidos de nós. Os segredos de Deus, os mistérios de Deus estão escondidos para nós, aleluia. E quanto mais a gente cava a profunda vala, e quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente ora em língua, mais esses segredos, mais esses segredos vão sendo revelados para nós. O desejo do coração de Deus é revelar esses segredos para nós. Amém, irmãos? Então, a oração em língua, né, ela tem uma função de revelar Cristo, de revelar os segredos de Cristo para nós. Lá em Salmo 24, Salmo 25,14, Salmo 25,14, o salmista diz que a intimidade do Senhor para os que o temem, aos que o temem, ele dará a conhecer os seus segredos ou os seus mistérios. Então, os mistérios de Deus são para nós, são para serem revelados para nós. Não são para ficarem ocultos, mas para serem revelados. E a oração em língua, ela nos ajuda muito em conhecer os mistérios de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui eu estou falando, né, do dom da oração em língua para edificação pessoal. Tem um outro vídeo meu, aí no meu canal, que eu falo sobre as 4 manifestações da oração em língua. Depois você vai lá no vídeo, dá uma olhadinha lá. Aqui eu quero enfatizar bem a oração em língua para edificação pessoal. Então o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você acha que Deus tem filho predileto? Com certeza Deus não tem filho predileto. O que Deus tem são filhos que têm Ele por predileto. Na verdade, Deus tem filhos que têm prazer em estar com Ele. Então, a Bíblia diz que o que fala em línguas, assim mesmo se edifica. O desejo do coração de Deus é que todo filho seja edificado. Que todo filho se torne parecido com o pai, ou parecido com o filho mais velho, parecido com Jesus. Amém? Então, nisso, Cristo não faz acepção de pessoas. Para isso, irmãos, ele deixou esse recurso extraordinário, que é a oração em língua. E aqui o apóstolo Paulo, ensinando para a igreja de Coríntios, ele fala que quem fala em língua edifica a si mesmo. Ou seja, quanto mais eu oro em língua, mais eu estou sendo edificado. Edificado quer dizer construir sobre, né? Tem o fundamento já foi posto, o fundamento é Cristo, né? E a Bíblia diz também que Deus, ele nos deu uma porção de fé para cada um de nós. A gente vai ver lá em Judas, que Judas fala que a gente deve edificar sobre essa fé santíssima. A gente vai ver isso daqui a pouco lá na palavra. Amém? Aí a palavra continua, versículo 5, Paulo falando, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasse. Então o apóstolo Paulo fala que o desejo do coração dele é que todos falassem. Por quê? Porque todos podem e devem falar para a sua edificação pessoal. No versículo 8. Versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, então você vê que aqui ele está corrigindo a igreja. Né? O que ele está falando aqui é que no meio de um culto público, várias pessoas estavam falando em língua ao mesmo tempo, estavam usando e havia uma confusão, porque todos falavam em língua e ninguém entendia. Então ele está trazendo essa carta como correção para a igreja. Aí ele vai falando, versículo 14. Versículo 14 ele diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então aquilo que eu falei lá no início, quando eu oro em língua, a minha mente, o meu intelecto, ele fica, a Bíblia diz que o meu espírito, ele ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, eu posso orar em língua, né, e ao mesmo tempo eu posso pensar em outras coisas. Por quê? Porque, na verdade, não há interferência da minha mente na oração em língua. Por quê? Porque a oração em língua é a oração do Espírito. Tem gente que fala que a oração em língua é a língua dos anjos. Eu, particularmente,
não consigo entender assim, eu não vejo assim. Até mesmo porque a Bíblia fala que é sobre a língua dos homens e dos anjos. Você vê que quando Deus usa um anjo para falar com um homem, né, quem já teve essa experiência sabe, né, ele vem e fala na nossa língua natal, na língua que a gente entenda. Mas aqui a Bíblia está falando da linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito nada mais é, irmãos, do que uma linguagem do céu que Deus deu para a igreja, para todo aquele que nasceu de novo, para se comunicar com ele sem interferência de ninguém, nem da nossa própria mente. Se a oração em língua fosse a linguagem dos anjos, presta atenção nisso, Satanás entenderia, os demônios entenderiam. Por quê, irmãos? Porque Satanás e os demônios são anjos caídos, mas são anjos caídos. Então, se a oração em língua fosse a língua dos anjos, Satanás entendia, mas a Bíblia diz que ninguém entende senão Deus. O único que entende é Deus. Só Deus entende a oração do Espírito. E Ele deu essa linguagem, Ele deu isso para nós. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos celestes. Por isso hoje nós podemos nós podemos falar a linguagem dos anjos. Podemos falar a linguagem do céu, a linguagem do Espírito. Nós podemos falar a linguagem do Espírito. Porque nós somos seres celestes e a linguagem da igreja com Cristo é a linguagem do Espírito. Assim como nós temos uma linguagem natal, nós, por exemplo, nascemos no Brasil, né? Nós recebemos uma língua por natureza de nascimento. Né? Então Deus nos deu uma língua por natureza, que é o português. E nos deu boca, nos deu língua para falar. Mas quem é que fala, irmãos? Eu tenho boca, eu tenho um idioma, um dialeto, né? Mas quem é que fala? Eu falo. E eu falo o quê? Quando eu quero. Eu até brinquei no outro vídeo, né, que tinha uma brincadeira, antigamente que a gente brincava muito, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Eu falo se eu quiser, e a oração em língua é exatamente isso. Você fala, você ora a hora que você quiser, porque é uma linguagem do Espírito. E o Espírito Santo, ele habita, ele mora dentro de você. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar, veio habitar dentro de você. Com isso, ele trouxe essa linguagem do céu para habitar dentro de você, para que você pudesse ter um momento de comunhão, sem interferência, você em Deus, sem interferência de ninguém, nem mesmo da sua própria mente. Aleluia! Então, assim como nós temos uma linguagem natal, uma linguagem terrena, nós temos uma linguagem celestial, que é a linguagem do Espírito. Aleluia! E aí o apóstolo Paulo, ele continua falando. Versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui também nesse texto, depois se você for ler tudo, né, que ele fala que se você orar em língua, você falar em língua na igreja, né, que o indouto não vai entender. Né? E ele fala que é melhor você profetizar, falar palavra inteligível, 5 palavras inteligíveis, né, do que 10.000 palavras em outra língua. Só que tem uma coisa, irmãos. O fruto dessas 5 palavras inteligíveis, essa palavra que vai edificar o corpo de Cristo, é fruto desse tempo de oração em língua com o Senhor. Quanto mais eu passo tempo orando em língua, meditando na palavra, quanto mais eu oro em língua, mais a palavra vai sendo revelada para mim. Então, quando eu abro a minha boca, eu falo os segredos, os mistérios de Deus, e é como se fosse profecia. Aleluia. A oração em língua é o dom de revelação. A oração em língua, irmão, ela vai abrir um leque, vai nos levar para todos os lados em Cristo Jesus. Aleluia. Vai nos fazer navegar na onda do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, e para a gente fechar esse aqui em Coríntios 14, no versículo 26 diz assim, ó: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então aqui fica bem claro que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para corrigir a igreja, a forma de cultuar a Deus publicamente. Né? Então ele fala, o que fazer então quando se reunir?
e em momento nenhum ele não fala para não orar em língua. A gente vai ver nos versículos posteriores a esse. Eles, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, o ensino. Este traz revelação, aquele outro língua, né? E ainda outro interpretação. E aí no versículo 27 ele fala assim, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então ele está falando, você falar em língua alto na igreja, né? Quando você começa a falar muito em língua alto na igreja, às vezes o pastor está pregando, né? E a igreja inteira está orando em língua e ninguém está prestando atenção no que o pastor está falando. Tira atenção. Mas o apóstolo Paulo aqui ainda não falou que não é para orar em língua na igreja. Ele vai falar como fazer isso na igreja. Então ele está falando, se você orar em língua na igreja, quando você ora alto em língua na igreja, é bom que haja interpretação. Né? Aí Deus ele vai usar alguém ou você mesmo, e o apóstolo Paulo fala que ore para que interprete. Amém? Deus é que dá a interpretação. Nós não conseguimos interpretar. E não é tradução. Interpretação não é tradução. Tradução é uma palavra pela outra. Yes, sim, no, não, beautiful, bonito, né, ou lindo. Né? Já a oração em língua, não. Oração em língua a interpretação é diferente. Você fala, recanta lá, basura, canta de repente, é como foi lá em Daniel. Né? É Menel, Menel, Tekel, Tekel e Facim. Né? E quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Né? Você fala uma palavra e ela se abre em 3, 4, 5, conforme o Espírito revela. Amém? Mas ainda não é disso que a gente está falando. A gente está falando de oração em língua para edificação pessoal. Aí o versículo 28 tem uma chave aqui, irmãos. Isso aqui é extraordinário. No versículo 28 tu explica tudo o que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui e vai abrir a sua mente para entender a prática da oração em língua. Olha o que ele fala. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. O problema é que às vezes a gente para na metade. O versículo não termina aqui. Ele fala, não havendo intérprete, ou seja, se não tem quem interprete o que eu estou orando em língua, fique calado. Mas olha só o que ele fala depois disso. Olha como continua o versículo. Olha aí a orientação que ele dá. Fique calado na igreja, falando. Fala comigo. Falando. Fala de novo. Falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, no culto público, enquanto o pastor está pregando, alguém está ensinando, você está lá falando consigo mesmo. O que é falar consigo mesmo? É você falar baixinho. Baixinho, de uma maneira que não vai atrapalhar nem quem esteja do seu lado, nem que esteja na sua frente, nem que esteja atrás de você. Você está falando. A oração em língua, a Bíblia diz que quem fala, então é necessário que se fale. Quem fala em outra língua edifica-se a si mesmo. Enquanto o pastor está pregando, você está lá. Mas você está ouvindo, você está entendendo tudo que o pastor está pregando. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você ora em língua, a tua mente fica infrutífera. Infrutífera para quê? Para entender o que você está orando, não para entender o que está sendo falado em volta. Então você ora em língua, o teu espírito está sendo edificado e ao mesmo tempo você está prestando atenção ao que está sendo ensinado. Enquanto você vai orando em língua, aquilo que está sendo ensinado vai sendo revelado, vai sendo colocado dentro do seu coração. Amém, irmãos? Então, falando em língua, orar em língua, é necessário que se fale. No culto público, fale baixinho. Está em casa, quer falar alto igual eu falei aqui nesse vídeo agora? Show, baracalamasei, cantarás, recontorou, chocoroborou, xandará, cantalabá. Tranquilo. Está numa reunião pública? Fale baixinho com você mesmo e com Deus, mas não deixe de falar. Não perca tempo para se edificar. Amém? E aí, para a gente ganhar mais tempo, vamos lá em Judas, rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Aí, em Judas, no capítulo 3, no versículo 3, Judas, capítulo único, versículo 3, a palavra diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, aqui o apóstolo Judas está falando uma coisa interessante. Ele está falando que a única coisa que na nova aliança, na nova dispensação, que a gente precisa batalhar
é pela edificação da fé santíssima. Por quê, irmãos? Porque Cristo ele já trabalhou por nós, Cristo já venceu por nós, Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito por nós. Amém? Então a única coisa agora que a gente precisa é batalhar diligentemente por essa fé, essa medida de fé que Cristo deu para nós. Né? Devemos batalhar diligentemente sobre essa fé santíssima. Que ele diz assim, fé santíssima por quê? Porque é uma fé de Deus, foi uma fé separada para os santos, que foi dado para nós. E ele fala, batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas. Você recebeu a fé uma vez. Agora você pega e edifica a sua vida sobre essa fé que te foi dada. Como? Orando em língua, confessando a palavra, adorando a Deus, meditando na palavra, entrando em ações de graças, agradecendo. A Bíblia diz que nós devemos crescer em ações de graças. Aleluia. Diz que essa fé foi entregue aos santos que somos nós. E o versículo 20 de Judas, capítulo único, verso 20, né? Aí, para a gente fechar aqui, né, a palavra diz assim, ó, Judas fala, vós, porém, amados, está falando comigo e com você, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, como que eu me edifico na fé, como eu me edifico sobre a fé santíssima? Judas fala para a gente, orando no Espírito Santo. A oração em língua é a oração, é a linguagem do céu que Deus nos deu para que a gente possa se comunicar diretamente com Ele sem nenhuma interferência. Aleluia! Que Deus possa estar pegando essa palavra, estar colocando no teu coração, que possa descortinar a tua alma. Eu sei que pode encontrar alguma fortaleza, encontrou em mim, porque são muitos anos de ensino errado, mas que a palavra pura, verdadeira, possa ter encontrado pouso no teu coração, que você possa entrar nessa prática, né, que vai mudar a tua vida, que vai abrir a sua mente, que vai revelar Cristo para você, que vai formar Cristo dentro de você. Amém? A oração em língua é um recurso do céu, a oração do Espírito, a linguagem do Espírito é a linguagem dos cidadãos dos céus. Assim como nós temos uma língua natal, né, para nos comunicarmos uns com os outros, né, nós temos uma linguagem do céu para nos comunicarmos perfeitamente com Deus. Né? A oração em língua é a oração perfeita, é a oração que não falha. Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. E com isso veio o recurso de nós podermos orar no Espírito. Ele forma as palavras, nós abrimos nossa boca, nós falamos e nós vamos sendo edificados. E Cristo, a verdade de Deus, né, o verbo de Deus, vai sendo manifesto dentro de nós. Amém, querido? Eu poderia ficar aqui falando horas e horas a respeito disso. Eu quero falar uma coisa para você. Minha vida nunca mais foi a mesma. Desde quando eu entendi isso, desde quando eu comecei a praticar isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. A sua vida só vai mudar se você experimentar, se você praticar. Não fique no campo dos pensamentos. Tente. Tira 15 minutinhos por dia, 20, 30 minutinhos por dia para orar em línguas. E vai aumentando, e vai lendo a Bíblia e orando em língua. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, querido? Isso é um recurso que Deus deu para mim e para você. É uma ferramenta tremenda para a edificação da nossa fé, ou sobre a fé santíssima que Deus nos deu. Amém? Deus nos abençoe, Deus abençoe você e que o Espírito Santo abra o seu entendimento para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?